Queria pedir às irmãs que abrissem, por favor, lá em 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Amém? Eliseu aumenta o azeite da viúva. Glórias a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Todas encontraram? Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize o que tens na tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vá, pede emprestada a todos os teus vizinhos vasilhas, e não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Ela foi, se trancou com os seus filhos, e lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a teu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela ao profeta de Deus, o qual lhe disse: vá, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto com os teus filhos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua santa palavra, Pai. Senhor, que o Senhor venha abençoar grandemente, Pai. Fala grandemente, poderosamente as tuas servas. Fala, meu Pai, nesta manhã, os teus servos ouvem, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer a cada dia mais. E que o Senhor venha, meu Pai, falar grandemente através da tua santa palavra. É o que eu peço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Irmãs, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida do Antigo Testamento, uma palavra que, quando eu estava começando a caminhada com o Senhor, ouvi muito essa passagem. Uma passagem muito bonita, uma passagem que representa muito a nossa vida, representa muito a vida que nós temos com Deus. A palavra do Senhor vai dizer que existia uma viúva, e esta viúva chega até Eliseu, e ela fala o seguinte: olha, o meu marido morreu, e o meu marido, o Senhor sabe que o meu marido era temente ao Senhor, e os credores vieram até a minha casa para levar os meus filhos, porque naquela época, quando se tinha uma dívida, a dívida era herdada pelos parentes. Então, se você devesse o seu credor, se você não tivesse filhos, herdava para os seus irmãos. Se você não tivesse irmãos, ficava para os seus pais pagar essa dívida. E ali ela fala: os credores quer levar os meus filhos. E Eliseu pergunta a ela: que tenho eu de fazer por você? O que eu posso fazer por você? E ali ela chega, e ali no versículo 2, ela vai dizer assim: dize-me o que tens em casa. Eliseu pergunta a ela: o que você tem em casa? Ela fala: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. E ali Eliseu chega para ela e fala: vá aos teus vizinhos, peça vasilha e não poucas, e entra no teu quarto, fecha a porta que está atrás de ti, junto com os teus filhos, e deita o azeite nessas vasilhas. Ali ela faz. Chega um momento em que as vasilhas acabam, ela pede mais uma e não tem mais, e ali o azeite para. Uma coisa muito linda aqui: não é as vasilhas que se acabam, o azeite para. Antes
que as vasilhas se acabem, o azeite ele para. Enquanto tinha vasilha, ainda tinha azeite. Glórias a Deus. E ali, ela vai, enche todas aquelas vasilhas e depois vai até o profeta. E o profeta fala: olha, vá, venda o que tens, pague a sua dívida e viva do resto. Amém? Minhas irmãs, naquela época, o azeite, ele tinha um valor muito grande. Ele era uma das especiarias mais consumidas no mundo, até hoje é assim. O azeite tinha um valor de ouro. Então, quando você não tinha ouro, ou quando você não tinha o dinheiro para pagar, você pagava com o azeite, ou se vendia o azeite e pagava o credor, ou pagava a sua dívida. E minhas irmãs, a primeira coisa que o Espírito Santo tocou no meu coração nessa passagem é que ela é uma mulher sábia. Ela era uma mulher que observava o seu marido. Ela era uma mulher que observava aquilo que o seu marido fazia. Porque ela chega até Eliseu e ela vai até a pessoa certa. E uma coisa que nós erramos muito, muitas vezes quando temos uma dificuldade ou um problema, nós vamos recorrer a recursos que não nos dá a resposta que nós queremos. E sabendo nós que quem tem a resposta para tudo é Deus, quem tem a resposta para os nossos problemas é Deus. Mas aqui ela é uma mulher sábia, ela conhece o marido, ela provavelmente fala dentro de si: ele era um servo de Deus, temente ao Senhor, então eu vou a quem pode me recorrer, que é o Senhor. E ela procura o profeta. Não é o profeta que procura ela, é ela que procura o profeta. Ou seja, não é Deus que tem que nos procurar, é nós que temos que trazer a presença de Deus para perto. É nós que temos que buscar a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela está voltada para nós. A palavra do Senhor vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão longe de nós, para que não venhamos ouvir, para que não venha nos ouvir. Ou seja, nós temos que atrair a presença do Senhor. E ela vai até o homem de Deus e ela fala: olha, eu sei que o teu servo, que o meu marido teme ao Senhor e temia ao Senhor, e o Senhor sabe também. Ela chega para o profeta Eliseu e fala: olha, é como se ela estivesse chegando e falando assim: você sabe que ele era servo do Senhor, e eu também sei disso. Ela reconhece que o marido era fiel a Deus. Irmãs, quando nós somos fiel a Deus, Deus é fiel conosco. Não existe pessoa na terra que seja mais fiel do que Deus. Não existe no mundo uma pessoa mais fiel do que Deus. Quando nós somos fiel ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Deus é fiel conosco também. Deus honra a sua fidelidade. A gente vai ver isso de Gênesis a Apocalipse. Deus honrando a palavra dele e honrando a fidelidade dele. A palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a tua casa, a tola a destrói. Em outras traduções fala: a tola derruba com as suas próprias mãos. Ela nesse momento foi uma mulher sábia. Ela soube enxergar que o marido dela era um homem temente ao Senhor, e ela falou: olha, eu não vou conseguir resolver esse problema sozinho, eu vou recorrer a quem pode resolver esse problema. E nas nossas vidas nós temos que ter sabedoria. Sabedoria não é uma coisa que se adquire estudando, é uma coisa que se adquire de Deus. Porque a sabedoria humana é falha, mas a sabedoria de Deus é perfeita. E a mulher dentro do seu lar tem que ser sábia. O homem dentro do seu lar tem que ser sábio. E ela foi sábia. Ela reconheceu que o marido era temente ao Senhor. Ela reconheceu que o marido era fiel ao Senhor. E ela também, porque ela deposita a confiança dela em Deus. Quando nós tomamos a decisão de falar: Senhor, o Senhor está na frente, nós depositamos a confiança em Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. E ali ela vai, e ali o profeta fala: o que eu posso fazer por você? Como se ele estivesse falando assim: ó, me diga o que você precisa que eu vou te ajudar. E muitas vezes Deus faz assim. Aliás, todas as vezes Deus faz assim. O que você precisa? O que é que Jesus falava quando vinha um enfermo para perto dele?
Glória a Deus. O que queres que eu te faça? Glória a Deus. É como se Jesus estivesse falando: diga que eu te dou a resposta. Glória a Deus. Apresente o seu problema que eu resolvo para você. Aleluia, Deus. E ali ela chega e o profeta fala isso. E ele pergunta: o que você tem em casa? E ela fala: não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Quando nós buscamos a Deus, nós deixamos azeite em casa. Nós ficamos com azeite de reserva. Quando nós buscamos a Deus, nós temos, como eu gosto de falar, um lastro com Deus, uma vida com Deus. A nossa vida tem que ser assim. Uma vida com Deus tem que ser assim. Nós temos que ter azeite de reserva. Azeite é oração, azeite é busca, azeite é a presença de Deus. O azeite, ele representa tanto a presença de Deus quanto a presença do Espírito Santo. Quando o rei de Israel ia ser ungido, ele era ungido com azeite. Por quê? Representa a presença de Deus entrando na pessoa. O Espírito Santo é representado assim. Quando o Espírito Santo desce em Atos 2, ele desce. Veja, ele desce. Quando você deposita o azeite em algum lugar, ele vai descer. Era a representação do Espírito Santo. E ela chega e fala: olha, não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Ou seja, Eliseu fala para ela: confesse o que você tem, porque você tem coisa em casa. Você tem azeite em casa. Você tem a presença de Deus em casa. Você tem a presença do Espírito Santo em casa. Eliseu força ela a falar o que ela tem dentro de casa, porque para ela não tinha nada. Para nós, muitas vezes, nós não temos nada. Ninguém dá nada por nós. Muitas vezes nós temos uma vida com Deus que as pessoas nos julgam, muitas vezes pela nossa vida, por termos uma vida simples, humilde. E as pessoas nos julgam pelas nossas vestes, por ter uma veste santa, uma veste correta. Muitas vezes as pessoas nos julgam por isso. E muitas vezes nós falamos: eu não tenho nada. E Deus fala: não, eu vou te provar que você tem. E Eliseu pergunta a ela: o que você tem em casa? Ou seja, fale, revele para Deus o que você tem, porque você tem em casa. Todos aqui têm azeite em casa. Todos aqui têm a presença de Deus em casa. Todos aqui têm a presença de Deus conosco a todo momento. Ele foi para o céu, Jesus foi para o céu e falou: deixarei o outro consolador, eu não deixarei vocês órfãos. E ali ela chega e fala: não tenho nada a não ser uma botija de azeite. E ali ele vai e fala: olha, vá até os teus vizinhos, peça vasilha, e não poucas, e chegue no seu quarto, fecha junto com seus filhos, fecha a porta que está atrás de ti e deita o azeite nas vasilhas. Haverá batalhas que nós só podemos travar dentro do quarto. Haverá batalhas que nós só poderemos vencer dentro do quarto. Irmão, por que dentro do quarto? Quando Jesus vai falar sobre a oração, ele fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, que o seu pai em secreto te recompensará. A oração em secreto é Por que Jesus fala para nós orarmos em secreto, ou para nós entrarmos no quarto? Porque a oração em secreto é um lugar que a gente pode se humilhar na presença do Senhor. É um lugar onde a gente pode se derramar na presença de Deus. É um lugar onde a gente pode reconhecer os nossos erros. E ali ele fala: entra no teu quarto e deita o azeite. Ela entra no quarto, fecha a porta com os filhos e deita o azeite. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, Ele nos abençoa. E ali ela deita o azeite. Ela pede as vasilhas, deita o azeite junto com seus filhos. Quando nós formos orar ou irmos orar, não devemos orar só.
Aqui é um exemplo claro. Eliseu chega e fala: entra no teu quarto junto com os teus filhos, chama a sua família para orar em secreto também. Aleluia, Deus. Porque muitas vezes vamos precisar de uma pessoa orando do nosso lado, nos fortalecendo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Porque quando eu oro pela irmã, a irmã ora por mim, ela me fortalece. A oração dela alcança Deus. Verdade. A minha oração alcança Deus. Eu abençoo ela com a minha oração. Ela me abençoa com a oração dela. Glória a Deus. Então, quando oramos em secreto, quando entregamos a nossa vida a Deus em secreto, porque existem coisas que nós não vamos orar em público. Existem orações que não podemos orar em público. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque a nossa vida, muitas vezes, precisamos conversar com Deus em particular. Não é assim? Quando a gente recebe alguma coisa importante, nós nos chamamos uma pessoa em particular. Glória a Deus. Muitas vezes, muitas conversas com Deus, que é a oração, tem que ser em particular. Não pode ser em público. Aleluia, Deus. Então, quando ela entra no quarto, deita o azeite, ali ela pede mais uma vasilha ao filho. E ali o filho fala: não tem mais vasilhas. A partir do momento que ela fala, a partir do momento que o filho fala, não tem mais vasilha, o azeite para. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Significa o seguinte: enquanto nós oramos, enquanto nós buscamos, Deus nos enche. A partir do momento em que nós paramos de buscar a Deus, o azeite para. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem muita gente que tem a vida assim. Aleluia. Busca Deus. A partir do momento em que as adversidades vêm, para de buscar. O azeite para de jorrar. Enquanto tem vasilha, tem azeite. Enquanto tem vasilha, tem a presença de Deus. Enquanto tem vaso, Deus quer encher. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que voltar a buscar a presença de Deus, irmãs. Aleluia. Nós vivemos num mundo em que a oração não é mais falada, não é mais pregada. Aleluia. Buscar a Deus, ser cheio do Espírito Santo não é fácil. Ter a vida que nós temos com Deus não é fácil. Mas é uma vida de vitória com Deus. Aleluia. Quando nós buscamos a Deus, o azeite jorra ou transborda na nossa vida. Glória a Deus. Quando nós buscamos ao Senhor, nós temos uma vida santa com Deus, buscando a Deus. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos enche dia após dia. E o que está acontecendo hoje? Muitas pessoas param de orar, param de buscar a Deus, param de buscar a presença do Senhor, porque o azeite é a presença de Deus. Quando nós buscamos a Ele, nós temos azeite. Quando nós não buscamos, não temos azeite. Glória a Deus. A partir do momento em que ela deita o azeite ali, é uma representação de que eu quero a presença de Deus, eu necessito da presença de Deus. Quando ela tem vasilha para encher e ela deita o azeite, ela representa para Deus: eu quero o Senhor na minha vida. Quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais precisamos da presença do Senhor. Aleluia. Quanto mais buscarmos ao Senhor, mais necessitamos do Senhor. Glória a Deus. Ali, quando Abraão levantava o altar, até o versículo 22, até o capítulo 22, Abraão vinha levantando altar. Aleluia. Quando Isaac nasce, Abraão para de levantar altar. Ou seja, Abraão para de buscar a Deus. Aí Deus chega para Abraão e fala: me dá o teu filho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando Abraão para de buscar ao Senhor, Deus pede a ele o filho dele. Aleluia, glória a Deus. Só pegar, capítulo 12, Abraão levanta o altar. 13, levanta o altar. 14, levanta o altar. E vai, até o 22. Quando chega no 21, quando o filho dele nasce, ele para. 22 ele volta, porque Deus pede o filho dele. É isso que acontece. Quando nós paramos de buscar a Deus, a nossa vida estagna, para.
Porque a nossa vida, como fala lá em Apocalipse, que aquele que é santo santifique-se mais, é uma vida de santificação, ou seja, é uma vida de busca dia após dia, é uma vida de buscar ao Senhor dia após dia. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que buscar ao Senhor Glória a Deus. dia após dia. Aleluia. Então ela deita o azeite ali, enche as vasilhas, e ali ela vai de novo até o profeta. Porque quando Deus nos der a nossa bênção, nós sempre temos que reconhecer quem nos deu a bênção. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus nos dá aquilo que nós pedimos, nunca devemos voltar as costas para Deus. Glória a Deus. Ela vai até o profeta quando necessita. O profeta dá uma direção a ela. Ela cumpre essa direção e volta no profeta. Quando Deus nos abençoa, a gente vai até Deus, Desse jeito. faz a petição ao Senhor, o Senhor atende e depois voltamos a Ele a agradecer. Glória a Deus. E para pedir direção também da nossa bênção. Glória a Deus. Porque na nossa vida há coisas que nós temos que pedir direção a Deus. Se nós buscássemos a direção de Deus na nossa vida em tudo o que fizemos ou que fazemos, muitas coisas na nossa vida seriam diferentes. Glória a Deus. Nós cometemos erros na vida pelo fato de não buscarmos a presença do Senhor e não buscarmos a direção de Deus. Veja que no versículo 1 ela busca a direção de Deus. Ela reconhece que o marido é temente. Ela busca a direção de Deus. Quando ela busca a direção de Deus, Deus responde. Ela atende aquilo que Deus mandou. E ela volta a buscar a direção de Deus. Irmãos, nós estamos num mundo em que nós temos que viver sob a direção de Deus. Aleluia. Glória Como o pastor Ademário gosta de falar, nós estamos num mundo estrangeiro. Nós estamos num mundo que não é nosso. A gente está de passagem. Então, se a gente está no mundo de passagem e não conhecemos essas terras, quem é que pode nos guiar? É o Espírito Santo. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá no Salmo 119, versículo 105: a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ou seja, é ela quem nos guia e é ela quem nos dá a direção. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando nós buscamos a Deus direção, nós temos um caminho por onde andar. Aleluia. E ali é o Espírito Santo que vai nos guiar. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que quando Paulo queria ir para uma terra, o Espírito Santo mandou ele para outra. Aleluia. Ele está querendo ir para um canto e há deserção entre ele e o apóstolo que estava junto com ele. No caso, glórias a Deus. Aleluia. Ali, ele toma uma direção, tenta tomar uma direção, o Espírito Santo manda ele ir para outro canto. Porque nós vivemos uma vida que não é nossa. E nós temos que ter a direção de Deus. Quando Jesus morreu e nos deu a oportunidade de ter a vida, Ele deu a vida que seria dele para nós. Então nós temos que viver nesse mundo a vida de Cristo. Aleluia. Nós temos que viver nesse mundo como Cristo viveria. Então, uma mulher sábia, inteligente, reconhece que o seu marido era temente ao Senhor, e ela também, pelo ato que ela toma, ela reconhece que ela também é temente a Deus. Ela busca a direção do Senhor. E ela vai de novo ao profeta. E o profeta fala com ela: vá, vende tudo o que tens, paga a dívida e vive do resto. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Na nossa vida, por mais que passamos dificuldades, as bênçãos que o Senhor vai nos dar vai ser bênçãos irreconhecíveis, inimagináveis. Muitas vezes Deus vai nos dar aquilo que nem imaginamos. Amém. Deus é amém. Irmãs, eu digo isso porque a semana que passou agora, eu recebi uma bênção que eu nunca imaginei que eu ia receber. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou prova viva disso. Aleluia. Aleluia. Recebi uma bênção que eu nunca imaginei que eu ia receber. Glória a Deus. Aleluia. Deus tinha falado uma coisa, Deus mandou ainda maior. Glória a Deus. Nossa vida com Deus é assim. Quando a gente é fiel a Deus, quando a gente reconhece que dependemos de Deus, porque ela reconheceu, a partir do momento em que ela vai até o profeta, ela reconhece que ela depende de Deus. A nossa vida tem que ser uma vida de reconhecimento.
Qual o reconhecimento? Senhor, eu dependo do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, quem é que gera o amor por Deus dentro de nós? É o Espírito Santo. Aleluia a Deus. Veja que até o amor que nós temos por Deus, e eu creio que todas as irmãs é assim, que a minha mãe também é assim, chega na casa do Senhor, o Espírito Santo vai lá e toca no coração, olha, arruma desse jeito, deixa do jeitinho. Veja o cuidado que a gente tem com a obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. É assim, aquele amor que a gente tem pela obra de Deus, o cuidado de botar a flor do jeitinho que o Espírito Santo quer. Glória a Deus. Porque por mais que seja uma casa de oração, uma casa de pedra feita por homens, mas é a casa do Senhor, Glória a Deus. é o templo do Senhor, não podemos fazer de qualquer maneira. Então você vê, o amor que nós temos por Deus é gerado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muita gente fala de amor, mas não sabe o que é o amor. O amor não é uma paixão, uma coisa passageira, não, ele é eterno, ele dura a vida toda. Aleluia a Deus. Glória a Deus. O amor de Cristo por nós é tão grande que Ele deu a vida dele por nós. Oh, glória, Glória a Deus. Glória a Deus. E aí é gerado dentro do nosso coração. Então nós reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Quando nós temos uma vida de oração, quando nós buscamos ao Senhor, deixamos tudo na madrugada, frio, tudo, para buscar o Senhor, nós reconhecemos que somos dependentes de Deus, que dependemos da presença dEle. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer nas cartas, glórias a Deus, se eu não estou enganado, nas cartas à igreja de Esmirna, Deus fala assim, és pobre e nu. Ou seja, ali Deus está falando o seguinte, quando João escreve, ele está falando o seguinte, olha, vocês são pó, do pó veio para o pó vai voltar. Quando nós reconhecemos que somos falhos, imperfeitos, que dependemos do Espírito Santo, que dependemos do Senhor, o Senhor fala, é isso que eu quero. Glória a Deus. É isso que eu quero. glória a Deus, aleluia. Quando a palavra do Senhor fala, aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado, Deus quer que nós nos humilhemos. Aleluia. E ela se humilhou na presença de Deus. Aleluia. Ela reconhece, veja, ela reconhece que o marido é servo do Senhor, ela reconhece que o profeta sabia que o marido era temente ao Senhor, porque temer a Deus é respeitar e cuidar da obra do Senhor. Aleluia. Por isso devemos ser tementes a Deus. Temor não é medo. Tem gente que acha que temor é ter medo de Deus. Não, temor é ter reverência. Reverência é ter respeito, cuidar, ter amor pela obra, ter amor por Deus. Amém. Porque tem gente que fala, não, temor é ter medo de Deus. Não, medo é uma coisa, temor é outro. Então ela reconhece que o marido tinha temor por Deus, porque ela fala, teu servo temia ao Senhor. Ela reconhece, mas ela também fala, como ele era temente ao Senhor, eu reconheço e me humilho perante o Senhor. Me diga o que eu tenho que fazer. A nossa vida tem que ser uma vida de humilhação a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, mas eu não consigo me humilhar. Eu não gosto de me humilhar. Se humilhar não é fácil. Não é fácil. Glória Quem já foi humilhado sabe o que é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem já foi envergonhado sabe o que é isso. Porque se humilhar é reconhecer que você não é nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Se humilhar a Deus é dizer, eu não tenho nada, quem tem tudo é o Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu costumo dizer, sem Deus nós somos pó, nós somos oco, não existiríamos. Aleluia, Jesus. Sem a presença do Senhor, sem o Espírito Santo, nós não teríamos uma vida com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas a nossa vida com Deus tem que ser uma vida de humilhação. Ou seja, primeiro, ela é uma mulher sábia, ela reconhece que o marido temia o Senhor. Segundo, ela é uma mulher que tem sabedoria, porque ela vai até Deus. Ou seja, nós temos que trazer a presença do Senhor para perto. Terceiro, ela se humilha. Aleluia. Porque quando nós estamos diante de Deus, colocamos uma causa diante de Deus,
nós primeiro reconhecemos que somos dependentes dele. Segundo, reconhecemos que temos temor por ele, porque sabemos que só ele pode resolver. Terceiro, nós nos humilhamos. Uma vida com Deus é uma vida de humilhação. Glória a Deus. Glória a Deus. Se humilhar na presença de Deus. Não é fácil, não é fácil, mas é o caminho correto. Glória a Deus, aleluia. É Deus lindo, aleluia. Davi, quando Davi reconheceu o seu pecado, ele se humilhou, ele rasgou as suas vestes. O sinal de rasgar as vestes é como se estivesse rasgando o coração. O sinal de rasgar o coração é humilhação. Por isso que o Senhor Jesus falou: aquele que se humilhar, esse será exaltado. Aquele que se exaltar, esse será humilhado. Glória a Deus. Porque é uma vida de humilhação. Ela chega, se humilha e vai de novo a Ele. Ele fala: vá, venda tudo que tens, venda o azeite, pague a dívida e viva com o resto. Aleluia. Glória a Deus. E uma coisa que nós nunca podemos desprezar ninguém, porque para que isso acontecesse na vida dela, ela dependeu dos vizinhos. Amém. Nós dependemos dos outros. Irmão, depender não é se humilhar ao outro, não. Depender é reconhecer: eu preciso do irmão, o irmão precisa de mim. Glória a Deus. É o seguinte: irmão, eu preciso de tal coisa, tem como você me ajudar? Sim. A nossa vida é assim. Nós dependemos dos outros. Por quê? Quem que ela vai pedir vasilha? Quem que ela vai pedir vasilha? Aos vizinhos. Então ela reconhece que ela é dependente deles também. Porque quando nós ajudamos ao próximo, aquilo volta para nós. Glória a Deus. Quando nós precisamos do outro, nós mostramos para o outro também: se você precisar de mim, eu estou aqui, pode chamar. A nossa vida é assim. Não podemos humilhar o outro, não podemos deixar de ajudar ao próximo, por mais que tenhamos defeitos, porque somos seres humanos, nós vamos cometer erros e falhas. E a palavra nos mostra que ela se humilha, e ela também depende dos vizinhos, depende das pessoas. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui, mas eu creio que cada um de nós tem alguém que está orando por nós. Ou seja, nós somos dependentes da oração de outras pessoas, assim como tem pessoas que dependem da nossa oração. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus mostra aqui: olha, você é dependente deles e eles também de você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A nossa vida é uma vida de dependência de Deus, porque dependemos totalmente do Senhor, porque se não fosse da permissão de Deus, não estaríamos aqui. Verdade. A palavra do Senhor fala que nós éramos destituídos da glória de Deus, ou seja, não fazíamos parte. Glória, aleluia. Mas também a palavra do Senhor reconhece: você depende dos outros também. Aleluia. Porque a nossa vida tem que ser uma vida assim. Aleluia. Por mais que os outros venham nos causar problemas, nós também temos que ajudar eles. Aleluia. Porque uma vida com Deus é assim: amar ao próximo como a ti mesmo. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus fala amar, como eu falei, o que é o amor? É uma coisa que é gerado pelo Espírito Santo por nós, assim como a felicidade. Glória a Deus. Então, quando nós amamos, nós cuidamos. O que a palavra do Senhor vai dizer? O que Paulo vai falar sobre o casamento? Homem, ame as vossas esposas como Cristo amou a igreja. O amor é tão importante que ele é uma coisa tão forte a ponto de nós darmos a nossa vida. Aleluia. Exemplo: Jesus deu a vida dele por nós. Glória a Deus, aleluia. Então, quando Jesus fala amai ao próximo como a ti mesmo, é ame, cuide, zele, trate bem. Vai ter pessoas que nós não vamos conseguir conviver com elas, mas vamos cuidar e amar delas. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Ah, irmão, por que a gente não vai conseguir conviver? Porque são pessoas diferentes. Eu não sou igual ao irmão, o irmão não é igual a mim. Vamos ter gostos diferentes,
histórias diferentes, pensamentos diferentes. Mas o que nos une? É o Espírito Santo, é a presença de Deus. Enquanto somos separados, somos irmãos. Enquanto estamos juntos, somos uma congregação. Glória a Deus, aleluia. E ali, a palavra do Senhor reconhece que ela é dependente dos vizinhos. E agora chega o ponto mais importante. Paulo, glória a Deus. Paulo está na minha cabeça. Glória a Deus. Ela chega ao profeta Eliseu e o profeta fala: vá, vende tudo que tens e vive do resto. Aleluia. Eu creio, Pai. A nossa bênção com Deus é tão maravilhosa, irmãos, que nós vamos viver com esta bênção e ainda vamos poder dar ou ajudar aos outros. Deus abençoou tão grandemente a vida dela que ela pagou a dívida que tinha e viveu do resto. Por isso que eu falei aqui que muitas vezes Deus vai nos dar aquilo que não imaginamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós pedimos uma coisa a Deus. Nós pedimos uma coisa ao Senhor. Ela pediu o quê? Uma resposta. Deus deu a resposta. Deus deu como ela tinha que fazer. Porque Deus vai fazer assim. Quando Deus, exemplo, nós colocamos uma causa na presença de Deus. Nós colocamos uma vida na presença de Deus. Ou colocamos um problema na mão de Deus. Deus, ele não vai só nos dar a resolução desse problema, mas ele vai nos dar como nós devemos fazer para alcançar esse problema, ou para alcançar essa vitória. Porque quando nós precisamos de uma resposta de Deus, ele não dá só aquilo que necessitamos, mas ele dá também a resolução do problema. Glória a Deus. Ela vai até o profeta com um problema: eu tenho uma dívida para pagar. O profeta fala: o que você tem em casa? Só um azeite. Aí o profeta fala: vai, bota o azeite dentro das vasilhas, entra no teu quarto, fecha a tua porta e deita o azeite dentro das vasilhas. Glória a Deus. Aí depois ela volta para a resolução: o que eu devo fazer com essa bênção? Glória a Deus. A nossa vida é assim. Haverá coisas na nossa vida, aliás, todas as coisas na nossa vida, nós dependemos da resposta de Deus. Por quê? Porque se nós formos fazer pelas nossas próprias mãos, vai dar errado. Eu cresci ouvindo um ditado assim: não meta a mão onde Deus está agindo. Porque se a gente for fazer com as nossas próprias mãos, nós vamos dar errado. A palavra do Senhor vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por que a vontade de Deus é boa? Ela nos traz paz. Agradável, ela nos traz felicidade. Perfeita, é o caminho certo. Então, ela vai com um problema para Deus e Deus dá direção a ela. Glória a Deus. Glória a Deus. E a bênção que Deus dá a ela é infinitamente maior do que ela procurava a Deus. Porque será que, se ela soubesse o que Deus fosse dar a ela, será que ela ia aceitar? Será que se Deus falasse agora para a gente: aquilo que eu tenho, que você me pede, eu vou te dar, e Ele falasse o que Ele vai nos dar daqui a 20, 30 anos, será que a gente vai falar assim: não, Deus, eu não quero assim, eu quero de tal maneira? Não. Quantas vezes a gente vai fazer isso? Por quê? A gente quer do nosso jeito, só que Deus faz do jeito dele. Por quê? Boa, perfeita, agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Ela nos traz paz, felicidade, Aleluia. e ela nos dá a direção de como devemos fazer. Então ela vai até Ele com um problema, ela pede a direção de Deus, Deus dá a direção a ela, o problema é resolvido, e a bênção é maior. Por quê? Ela tem o dinheiro para pagar o credor? Sim, mas ela ainda tem o dinheiro para viver. Agora, por que a palavra fala que vá, venda tudo, pague a dívida e viva do resto? Porque naquela época a mulher era dependente do homem. Quem trabalhava em casa era o homem.
Então quem provia o mantimento dentro de casa é o homem. Então quando o homem morria, geralmente quem assumia era o irmão, mas nesse caso ela não tinha o irmão dele. Então como é que ela ia viver com os filhos? Os filhos não podiam trabalhar ainda. Glória a Deus. Como ela ia viver? Por isso que a bênção, muitas vezes, aliás, todas as vezes, a bênção é maior do que imaginamos. Porque Deus nos dá além do que imaginamos. Glória a Deus, aleluia. Deus nos dá além do que pedimos. Porque quando pedimos com sinceridade, quando reconhecemos que somos dependentes de Deus, Ele nos abençoa infinitamente. Glória a Deus. Quando Abraão pede um filho a Deus, eu já estou finalizando. Quando Abraão pede um filho a Deus, o que acontece? Abraão entra na frente e ouve a esposa dele. Ele vai e se deita com Agar. Aí Deus fala: como você já teve um filho com ela, desse filho eu farei uma nação também, mas não é o filho que eu tinha prometido a você. Aí o que acontece? Abraão fica com 100 anos e Sara com 90 anos. Imagina um casal, Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos. Como que esse casal vai ter um filho? Só Deus. Aleluia. Se Abraão tivesse vivo hoje, a gente ia falar: é impossível, Abraão, não tem como, não vai conseguir. Para a ciência é impossível, para Deus nada é impossível. Glória a Deus. O que Deus queria mostrar para Abraão? Abraão, eu te dou o filho na hora que eu quiser, e eu te dou a bênção da forma como eu quiser. Deus dá um filho a Abraão, mas esse filho é muito mais do que Abraão pediu. Glória a Deus. Por quê? Da descendência de Abraão vem quem? Isaac. Isaac, Jacó. Jacó, Israel. Israel, Jesus. Jesus, nós. A palavra do Senhor vai dizer lá em João capítulo 1, versículo 12: somos descendentes de Abraão. Por quê? Porque Jesus morre por nós. Jesus era filho de Davi e descendente de Abraão. Do sangue de Jesus nós somos purificados e somos descendentes de Abraão. Ou seja, a bênção de Abraão foi infinitamente maior do que Abraão imaginou. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua tenda e olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência, assim será a tua bênção. Ou seja, Deus está falando o seguinte: a sua bênção é muito maior do que você imagina. A nossa bênção é muito maior do que imaginamos. Então, ela vai até Deus, ela pede uma direção de Deus, e Deus dá uma direção a ela. E na nossa vida, que nós venhamos ter a direção de Deus em tudo. E eu creio que Deus tem dado e está dando sabedoria a todos nós nessa manhã. Amém? Amém. E ali Deus Deus. abençoa grandemente a vida dela. Glória a Deus. Uma bênção que eu tenho certeza que ela não imaginava. E muitas vezes enorme, para a glória do Senhor. E muitas vezes, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, muitas vezes a nossa vida é assim, uma vida difícil com Deus, mas uma vida de bênção, uma vida de vitórias. Aleluia, glória a Deus. Mas é essa vida difícil com Deus que nos traz felicidade. E a sabedoria que Deus deu a ela, a mulher temente a Deus, a mulher sábia, porque é o que eu falei, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. A mulher sábia, ela reconhece que o marido era temente, reconhece que o marido era um homem de Deus e vai buscar a resposta a Deus. Glória a Deus. Amém? Que Deus possa recompensar grandemente a vida das irmãs, que Deus possa falar grandemente no coração